Dom Flávio já está aqui conosco hoje para responder as perguntas dos nossos ouvintes. Olha, quero agradecer com muito carinho as pessoas que estão enviando aí as suas perguntas para tirarem suas dúvidas, para ter mais conhecimento. E com isso, o bom é que com isso também, viu, gente? Eu estou aprendendo bastante com vocês, né? Bom dia, Dom Flávio, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Verde Floresta, né? Para todos um ótimo final de semana. Que maravilha. Essa interação, né? A gente aprende, com as pessoas, eu pelo menos estou falando. Sim, é bom sempre aprender, né? É isso mesmo. Então, gente, já vamos começar aqui a nossa primeira pergunta. A Rosália, ela fez a seguinte pergunta, Dom Flávio, ela disse: eu gostaria de saber por que na Sexta-feira Santa não há celebração da Eucaristia, já que ela é o que dá o significado a toda a missa. E também, tem mais uma pergunta, né, com relação ao jejum. Uma vez eu li que todo católico deveria fazer jejum em todas as sextas-feiras do ano, e não somente na Sexta-feira Santa. Isso é verdade? Então vamos por parte, né? Primeira coisa, na Sexta-feira Santa não tem a missa porque tem a celebração da Paixão do Senhor e depois a distribuição da Eucaristia. Então não tem a consagração, mas naquele dia vamos focar sobre aquilo que aconteceu na primeira Sexta-feira Santa do mundo, que foi a sexta-feira em que Jesus foi torturado, foi condenado e depois foi morto. Então, por isso que o centro sobre isto e a nossa homenagem à cruz de Cristo, que é através da cruz, do seu sofrimento, que nos veio a salvação. Mas naquele dia tem a distribuição da Eucaristia. Mas o único dia do ano que não tem nenhuma celebração, nenhuma, é o dia depois, é o Sábado Santo. Que para nós católicos não é sábado de aleluia, porque Jesus ressuscita no domingo. Sim. Então, e a celebração que se realiza no Sábado Santo já é considerada do domingo, porque é a vigília pascal e é celebrada sempre depois das 18 horas. Por quê? Porque na Bíblia o dia começa às 18 horas, não começava à meia-noite. Tanto no mundo grego, no mundo romano e no mundo judaico, o dia começava às 6 da tarde, terminava um dia e começava então a noite. Não era calculado por horas, mas era calculado por vigílias, que duravam os atuais 3 horas. Né, porque era quando os guardas trocavam de plantão, turno, né? De plantão. Então era das 6 às 9, das 9 à meia-noite, meia-noite às 3, das 3 às 6. Era esse o sistema militar de segurança. E o dia então ia das 6 da manhã às 6 da tarde. Então 6 da manhã era considerada a primeira hora, segunda hora, até no Evangelho às vezes tem isto, na terceira hora, Sim. Quer dizer 9 da manhã. Né? A terceira hora é 9 da manhã. 9 da manhã, porque são às 6 da manhã, quando começava a luz do dia, e mais 3, 6 mais 3, 9. Sexta hora, Jesus morreu foi crucificado na hora sexta. 3 horas da tarde. Então, foi crucificado na hora sexta, 6 mais 6, 12. Morreu na hora nona, quer dizer, às 3 da tarde. Né? Então, são ali. Então, na sexta-feira, nós temos a celebração da Paixão, porque é o dia que queremos focar nisto, que Cristo nos salvou, mas tem a distribuição da Eucaristia. E no Sábado Santo é o único dia que é chamado alitúrgico, quer dizer, não tem nenhuma celebração litúrgica. Por quê? Porque estamos nos mesmos sentimentos de Nossa Senhora, dos apóstolos, né, dizendo Jesus está enterrado, refletindo, mas o que isso significa? E nós sabemos que ele ressuscitou. Mas os apóstolos estavam ainda na grande dúvida. Ele tinha prometido, mas não tinha a certeza. Né? E a segunda pergunta sobre o jejum. Sim. Então, a igreja, até agora, mas de forma especial, até 60 anos atrás, recomendava toda sexta-feira a abstinência, quer dizer, alguma coisa de penitência, e dizia comam mais peixe, ovo, né, e não carne. Né? E então era abstinência toda sexta. E o jejum antigamente era toda sexta-feira de Quaresma, né? Não do ano todo, só da sexta-feira de Quaresma. Depois do concílio, vendo também as situações sociais diferentes e até a consciência que
para muitos, comer peixe não é absolutamente nenhuma penitência. Exatamente. Tem peixe tão gostoso, né? Tão bom. Né? Então, a igreja definiu como jejum, né? Jejum forte, na quarta-feira de cinza, na sexta-feira santa. E nas sextas-feiras de quaresma, o convite a algum tipo de penitência para nos unir ao sofrimento de Cristo. Mas não definiu se é jejum ou não, cada um pode escolher. Até hoje as pessoas, aqueles mais têm a tradição Sim. de manter, né, o jejum durante a quaresma, Sim. né? E a mamãe, por exemplo, ela sexta-feira nunca comia, do ano todo nunca comia peixe, nunca comia carne, né? Também éramos família muito simples, pobre, então carne não era absolutamente todo dia, né? Mas na sexta-feira normalmente ou era um peixinho ou era ovo, né? Alguma coisa, mas carne ou fatia de salame, que lá é muito comum, o salame, o presunto, aí nada, tudo cortado, né? Então, minha amiga, eu espero que você tenha aí tirado suas dúvidas, a Rosália, né, quanto aí ao jejum e também à explicação da Sexta-feira Santa, né? Uma outra ouvinte, Duda, me mandou a pergunta aqui para passar então para Dom Flávio, falando, Dom Flávio, quando a igreja será aberta para a missa, em que todos podemos participar, né? Novamente, como era, né? Exato, todos nós torcemos e fazemos já a nossa parte para que isso aconteça logo. Mas isso vai depender das autoridades, né, do Ministério da Saúde, do governador e dos vários prefeitos e prefeitas dos vários municípios. Não depende só da nossa vontade. Se fosse da nossa vontade, acho que ninguém teria fechado. Mas foi necessário para que o vírus não se expandisse, né? Para que o desejo de rezar juntos não depois trouxesse prejuízo do ponto de vista de saúde. É um pouco como aquilo que se faz normalmente com pessoas que estão com uma doença, né? Especialmente se alguém tem uma doença que pode infectar outros, se diz, não, você fica em casa tranquilamente. Só que isto, sendo que uma pandemia, quer dizer que pega todo mundo, então né, temos que fazer este sacrifício e por enquanto não tem previsão. Eu espero que em maio, né, mês de maio, né? É porque né, tem muita gente que diz, não, a próxima semana passa tudo. Gente, eu não gosto de iludir. A experiência da China, né, e dos outros países é que duram 3, 4 meses para voltar a uma certa normalidade. Então, é inútil nos iludir. A coisa não é rápida. O Brasil está ainda no início da pandemia. Veja, a Itália, que foi a segunda nação, começou na época do carnaval, quer dizer, 40 dias atrás, que sim, começou a bloquear já os serviços públicos, até suspendeu as festas de carnaval e tudo, né? Com prejuízo enorme para o turismo, que a Itália, o carnaval é bem diferente do nosso, mas gera muitos bilhões em turismo. Mas suspenderam, foi mesmo o domingo antes do carnaval. O domingo do carnaval. Então, estamos há 40 dias e está ainda, agora que está dizendo que vai começar a descer, mas ainda estão com 600, 700 mortes por dia. Então, não vamos nos iludir, gente. O Brasil tem uma série de vantagens em relação à Europa, né? Tem população mais nova, fuma menos, né? E também tem mais calor. Coisa que dizem que este vírus não resiste tanto ao calor, mas ele está mudando rapidamente. Tanto é verdade que teve mortes em Manaus está bem quente. Né? No Rio de Janeiro também é uma cidade extremamente quente. Né? Então não podemos pensar que não se adapta ao calor. É um bicho feio. Né? Então eu penso que será só em maio. Eu espero que para o Dia das Mães possamos celebrar juntos, mas né, não vamos nos iludir. Olha, nos Estados Unidos eles já suspenderam, alguns estados já suspenderam o ano letivo todo. Sim. É verdade que o ano letivo lá termina em junho, final de junho.
mas eles já disseram não tem condições para este ano, né? Na prática aprovaram todo mundo e dizer próximo ano vamos recomeçar em setembro. Nossa. Né? Então, por quê? Porque eles estão no início também. Eles, por mais que ontem já teve mais de 1.000 mortos nos Sim. Estados Unidos, mas eles também estão no início, estão conscientes que não é uma coisa rápida. Dom Flávio, é bom também as pessoas ficarem atentos, não porque de repente, acho que pelo mês de maio vai acabar o mês de junho, porque ontem no jornal, quem assistiu, na China existe uma preocupação enorme de que a doença possa repetir também, se repetir, né, com a vai e volta, bate e volta, né, porque não se tem ainda certeza de que, como se fosse como o sarampo, que feito uma vez não tem mais. Parece que é isto. Porém, tem milhões e milhões de chineses que não tiveram. Então, que poderiam pegar. Sim. E ainda falando dessa pergunta sobre a questão de quando a igreja vai voltar com as celebrações normais, vamos falar de domingo, né? As pessoas também enviaram dúvidas do domingo de Ramos, porque não vai ter, como não vai ter a missa, as pessoas têm aquele hábito de levar aquele ramo, né? E que tipo elas podem também colocar nas suas casas? Que tipo de ramos colocar nas suas casas? Qualquer ramo, né? Na Bíblia não aparece que ramos de palmeiras, ou ramos de oliveira, ou ramos de jambo, ou de manga, ou do que for. Qualquer tipo de ramo, tá? Tradicionalmente nós, já que os ramos temos muitas palmeiras, né? E depois se desfia aquela das palmeiras, então rende muito. Sim, né? fica então, bonito, né? Normalmente se usa palmeira, mas pode ser qualquer tipo de ramo. Não tem na liturgia, nem na Bíblia, nem na liturgia, nada que indique que tenha que ser só um tipo de ramo. Então fica a criatividade de cada pessoa. Exato. Então a ideia é que guardem em casa para ser abençoado e também para as missas, quem assistir, quem participar das missas aqui, né, pela nossa rádio e pelas redes sociais, é de pegar também um copo d'água, uma jarra, porque o padre vai abençoar a água e alguém de casa com esta água abençoada abençoa os ramos. E depois a ideia é também de colocar, além de deixar dentro de casa, mas também colocar fora, na janela, na grade ou no portão, alguma coisa, para dizer, eu acredito que Jesus é o meu rei. Ai, que bonito. Já tem até sugestões aí em alguns grupos de como fazer muito no bonitas, portão, muito bonito, no né? portão. E nós temos mais uma pergunta, Dom Flávio. É uma criança, olha, gente, fico feliz em saber que as crianças também estão acompanhando o nosso quadro, onde o Dom Flávio está conosco na segunda, na quarta e na sexta. Nesses 3 dias, ele está aqui para responder a pergunta, tirar dúvidas dos nossos ouvintes. E você pode enviar de segunda a sexta a sua pergunta, ou mesmo na hora do nosso programa também. Né? E a criança pergunta o seguinte: o senhor já foi no Vaticano, né, Dom Flávio? Já. Então, o senhor vai falar para a gente aqui, explicar um pouquinho da experiência, né? A gente escuta muito nas redes sociais, não sabemos se é verdade ou se não, porque está aí o povo posto o que quer. Criticam muito o nosso Papa sobre essa questão agora. E o senhor esteve lá, conheceu ele, pode falar para a gente, né, dessa experiência maravilhosa e quem é o Papa Francisco, né? Tá. Então, o Vaticano é um pequeno estado, né? São 47 hectares, quer dizer, menos de 1 quilômetro por 1 quilômetro. É meio quilômetro quadrado, né? Então, é pequenino. Compreende o quê? Compreende a Praça São Pedro, compreende a Basílica de São Pedro e depois alguns edifícios que estão nestes 40 e poucos hectares e atrás da igreja, e onde estão espalhados esses edifícios, no meio tem jardins, são chamados jardins vaticanos, que são também abertos para visita. Então, a sensação quando se entra naquela praça de ser acolhidos, porque a praça está toda ladeada, os dois lados, é uma forma circular, não é bem redonda. Foi feita como se fosse os dois braços abraçando todo mundo. Né? Todo aquele porticado, né? São 4 fileiras de coluna de um lado e de outro. São impressionantes, porque se sente mesmo, uma pessoa se sente acolhida. Né? E depois tem umas jogos de engenharia ali, que tem 2 pontos da praça, que você está lá e olha, e as 4 colunas, 4 fileiras de colunas ficam eliminadas, fica como se fosse uma coluna única.
São cálculos de engenharia feito em 1500 e pouco, imagine. Mas a forma é de um braço, de 2 braços acolhendo todo mundo. E é ali que normalmente o Papa celebra, quando tem muita gente, não celebra dentro da igreja, mas celebra já neste espaço, né? Depois aí sobe uns degraus, né? Tem toda uma rampa e uns degraus para dar entrada na Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro é enorme, né? Quase como a nossa de Aparecida, né? Muito bonita e cheia de imagens de santos, de representações bíblicas e tudo mais. E também é bonito, né? Tem a Capela do Santíssimo, muito bonito. Tem a Capela de Nossa Senhora, onde tem aquela imagem da Pietà, quer dizer, de Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora que recebeu o seu filho morto, né? Mas com uma serenidade, etc., fantástica, né? E depois, então, tem todo, ao redor disto, tem os prédios onde tem funcionam departamentos do Vaticano para animar, departamento de liturgia, departamento de ações sociais, departamento de formação do seminário, etc. Com eles lá são pessoas qualificadas que dão depois orientações para o mundo todo, né, para a igreja toda. Inclusive o departamento de liturgia, nestes dias, saiu ontem umas orações próprias para o tempo de pandemia, uma missa para ser rezada nesse tempo, né? Então, são todos assessores do Papa, né? Ali tem também o prédio onde o Papa mora, né? A Casa Santa Marta. A Casa Santa Marta é onde ele mora? É onde ele mora. Não é chamado Casa Santa Marta, mas na prática é um hotel. Sim. São uns 150 quartos, né, que normalmente é usado para quando tem pessoas que vão lá visitar e continuam. E então todos os cardeais, quando deviam fazer a votação, né, para ali, todos moraram lá, cada um no seu quarto, né? E pronto, né, lá, e de lá iam para a Capela Sistina, onde era o lugar das votações. E depois, no final no intervalo do almoço e depois à noite, quando terminava as votações, então voltavam, mas já no segundo dia já houve já o resultado, né? Então não demorou tanto. Mas e ele disse, não, em lugar de ir nos apartamentos que eram oficiais do Papa, né, eu fico aqui pronto no meu quarto e continuo aqui, né? Deram para ele um quarto melhor, que era o quarto para que tem 2 ou 3 quartos um pouco melhor, que tem, além do quarto, tem uma sala de espera onde ele às vezes recebe pessoas, né? Senão, normalmente ele trabalha num prédio do outro lado da Basílica, né? Estou olhando a Casa Santa Marta, olhando a Basílica, está do lado esquerdo. E onde ele trabalha, onde tem os escritórios, é do lado direito, né? Então, agora o Papa Francisco é fora de série. É um cara bom, né? Se sente logo muito acolhido por ele, né? Brinca também, e ao mesmo tempo se sabe que das dores dele, porque ele tem, né, até dia 27 de março, quando ele fez aquela celebração sozinho na Praça São Pedro, ele subiu, se percebia que caminhava né, mancando, porque ele está com um problema numa das pernas do nervo ciático, né? E depois 83 anos pesam para todo mundo. E a gente observa, Dom Flávio, que nesse período agora ele está assim, muito abatido. Muito abatido, né? Sei porque sente muito as dores, né? Hoje, e cada dia ele reza por uma categoria. Hoje rezou de forma especial pelas mamães grávidas ou que estão dando à luz nesse período, né? E por todas aquelas pessoas que também apoiam essas mães, porque fica todo, né? Será que vai dar tudo certo? Será que a criança não vai nascer também ele infectada? Será que não vai pegar a doença? Todas essas incertezas, né, que as mães sempre têm, né? Você sabe disso. Com certeza. Né, quando, nos últimos dias da gravidez, e muito mais agora com essa pandemia, o medo que a criança possa pegar. Inclusive, teve uma coisa interessante. Na região mais infectada da Itália, uma criança nasceu infectada e conseguiu superar.
Na Itália, graças a Deus, não teve ainda nenhum morto abaixo dos 20 anos. Porém, muitas nações já tiveram. Nos Estados Unidos já teve um bebê que morreu. Sim, sim. Né? E então, mas né, até adolescentes que já faleceram em várias partes do mundo. Né? Então, mas lá foi até uma alegria nacional que a criança que nasceu infectada né, superou e está viva, já saiu do hospital direitinho, né? Então o Papa sente muito essa dor, porque uma das suas características é de ter a compaixão. A palavra compaixão né, vem em latim, quer dizer ter a mesma paixão, ter o mesmo sentimento. Então neste momento de dor mundial, o Papa sente né, a dor de tantas pessoas que perdem seus entes queridos ou que morrem e sem possibilidade nem de se despedir. Uma das campanhas que estão fazendo na Itália, infelizmente, quer dizer, infelizmente, a única forma que tem é através de celulares, os enfermeiros, médicos que fazem, né, quando é possível, quando não estão entubados, né, então ainda se despedir dos familiares antes de morrer, senão morreriam sozinhos e depois até proibido o funeral, o enterro. Sim, tem que ser cremado, né? Eles são enterrados ou são cremados, né, dependendo das escolhas pessoal ou até da autoridade sanitária, e porém sem a presença de nenhum parente em algumas regiões. Em outro, no máximo 5. Então, é até um momento sem aquele, né, o velório, né, o último toque, as últimas palavras, isso não é possível. Gente, observando por esse lado é muito triste, né, muito Flávio? Triste, muito triste. É uma dor acrescida dor. Exatamente. Por isso que muitas pessoas, a gente aproveita nessa época, a gente vê relatos, né, assistindo muitos programas de TV, que teve pessoas, eu vi um jovem já tentar até, não lembro agora se foi em São Paulo, que o jovem ficou tão perturbado com toda aquela, que ele bebeu, tentou até tirar a vida, né? Sim, porque nós não podemos ficar... temos que nos preocupar, sim. Mas também termos os nossos meios de... Por isso que a solidariedade que pode ser transmitida através dos meios de comunicação. Telefonar para pessoas, né, para os amigos, até resgatar, às vezes tem gente que tem mais tempo agora, resgatar amigos que faz tempo que não se ouvia, manda uma mensagem, manda uma coisa. É importante isto de poder dizer, olha, estou lá, estou sendo lembrado, porque sozinhos nós sofremos muito mais, juntos nos ajudamos. É como uma árvore, pode ser uma mangueirona forte, quando vem uma ventania corre o risco de ser arrebentada, de ser desenraizada. Agora, quando são um bocado de árvores na mata, perdem os galhos, perdem umas folhas, etc., mas uma se apoia na outra, balançam todas e a mata fica. Exato. Né? Na mesma ventania. Né? E é isso que a gente tem mesmo, é que encorajar uns aos outros, né? Encorajar uns aos outros, não nos iludir. Sim. Né, gente? Não nos iludir, não. Não podemos dizer, não, é besteirinha, não, vai passar logo, né? Não podemos nos iludir. A verdade vos libertará, disse Jesus, e verdade é verdade, não mentira. Né? Não mentira, não mentir aos outros, dizer, né, também para as crianças, não, segunda-feira volta tudo normal. Não dizer, olha, eu gostaria de poder, né, dizer isto, mas não é esta segunda. Então, eu sei que é um desafio grande, mas dizer a verdade é melhor do que perder até a moral depois de quando disser, olha, vamos recomeçar, ninguém mais vai acreditar. Exatamente. E esse cuidado tem que ser sempre a partir de agora. Eu acho que a gente não tem mais que relaxar sobre a questão, eu vou ter que ter esse cuidado de lavar as mãos, essas coisas só agora. São mudanças, né? Como nós mudamos quando entrou vários anos atrás, acho que uns 30 anos atrás, quando começou a dengue, também nós não sabíamos como fazer. E depois tivemos que mudar, não deixar nada empoçado, né? Debaixo era normal ter, debaixo do vaso ter água, né? No potezinho,
e agora não, bota areia molhada, etc., para que não tenha o vírus, o bichinho da dengue não vai lá deixar os ovos. Assim como nós mudamos para a dengue, como nós mudamos tantas coisas já no passado, então vamos mudar também para melhorar e viver melhor. Nós e especialmente as nossas crianças, aqueles que virão depois da gente. Com certeza. Uma última pergunta, só lembrando que na Semana Santa já vai começar, né, Dom Flávio? Só explicar mais uma vez para as pessoas como vai se dar então a programação da Semana Santa. Então, a programação da Semana Santa, nós vamos começar este sábado e domingo com o final de semana, os Domingo de Ramos. Também na missa de sábado, às 18 horas, vamos abençoar também os ramos. Então, nas 3 missas vão ser abençoados os ramos de quem está nas suas casas. E depois, várias igrejas vão estar abertas neste final de semana, né? As várias paróquias. Além das paróquias, também, por exemplo, eu sei que o Bom Pastor vai ficar aberto, né? Para poder distribuir a comunhão no domingo pela manhã, né? De maneira que possamos ver. Depois, na segunda, terça e quarta, são as missas normais. Na quinta-feira, então, teremos a missa do Lava Pés, transmitida pela Verde Florestas e pelas redes sociais, sempre às 18 horas. Na sexta-feira, vamos ter, na hora mesmo da paixão, morte de Jesus, então, às 15 horas, nós vamos ter a celebração da paixão do Senhor, e às 18 horas, pela rádio, então, vamos ter a Via Sacra. Né? Sexta-feira. Sexta-feira. E no sábado, um pouquinho mais tarde, às 19 horas, vamos ter a liturgia, né, a Vigília Pascal. No domingo, horários normais, 8 e 18, aí vamos ter a celebração do domingo de Páscoa, né, da Missa Pascal. E durante a semana a gente vai sempre repetindo nessa programação para os nossos ouvintes. Se Deus quiser, segunda e quarta estarei aqui de novo para outras perguntas, até não só sobre a Semana Santa, mas penso que a próxima semana poderemos focar melhor o significado da quinta, o significado da sexta, do sábado e do domingo de Páscoa. Dom Flávio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Na semana que vem só vamos estar na segunda e na quarta, porque sexta é a Sexta-feira Santa. Exato, e a gente não está aqui, né, trabalhando, né? Vamos fazer uma programação toda especial para sexta-feira, se Deus quiser. Com certeza. Muito obrigado, um ótimo dia para o senhor.